Encosta a mão na pena de um cavalo, logo acima do casco. Naquele ponto, onde em você ficaria o pulso, ele não tem um único músculo. Só osso, tendão e pele. Tudo que está abaixo dali funciona como uma mola. Agora pensa no seguinte: o peso desse bicho, meia tonelada, às vezes bem mais, na hora da corrida cai inteiro sobre um único ponto de apoio, sobre um dedo só. Isso que a gente chama de casco não é pata nem é pé, é a unha do terceiro dedo, só que gigante. O cavalo corre literalmente na ponta de um único dedo, e nessa ponta ele chega a quase 70 quilômetros por hora. Para e pensa nisso por um instante. O animal mais presente na história da humanidade se equilibra em cima de uma coisa que, no fundo, ele quase não tem. Hoje eu quero te contar a história do cavalo de um jeito que quase ninguém conta. Não vou falar de raça nem de corrida de turf. A gente vai subir de baixo para cima, desse dedo só que segura meia tonelada de peso vivo até um corpo montado como um mecanismo preciso e, em alguns pontos, assustadoramente frágil. Depois, a gente sobe mais um pouco, até a cabeça. Até uma memória que guarda rostos humanos por anos, e até uma inteligência que a gente sempre subestimou. E lá no topo vem aquilo que vale a pena esperar até o fim. O animal que carregou nas costas quase toda a nossa história é muito mais novo do que parece. Mais novo que a roda, mais novo que as primeiras pirâmides. E o ancestral selvagem mais famoso do cavalo, aquele cujo nome você com certeza já ouviu, olhando de perto, não é ancestral coisa nenhuma. Mas calma, cada coisa no seu tempo. Vamos começar pelo chão, por aquele dedo. Esse apoio de um dedo só não surgiu da noite para o dia. A linhagem evolutiva do cavalo se estende por uns 55, 56 milhões de anos. O ancestral mais antigo que se conhece, o Eohippus, era do tamanho de um cachorro pequeno e corria pela floresta apoiado em vários dedos. Chegava a 4 deles nas patas da frente. Quando as florestas começaram a dar lugar às estepes abertas, sobreviveram os que conseguiam correr rápido e longe sobre o chão firme. A perna foi ficando mais comprida, os dedos que sobravam foram desaparecendo, o do meio foi crescendo e ganhando força. Dos dedos das laterais sobraram só uns ossinhos finos, encostados no osso principal da perna. Tem gente que diz que isso é um defeito inútil, um erro da natureza. Não é. Esses ossinhos são o que restou daqueles dedos laterais, e eles ainda trabalham, servindo de apoio e de amortecedor. É anatomia que funciona, não é defeito. Vamos subir mais um pouco, até a cabeça, e é aqui que começa a parte mais curiosa. O cavalo tem os maiores olhos de todos os mamíferos terrestres, maiores que os do elefante, que pesa dezenas de vezes mais que ele. E não é por acaso que esses olhos ficam dos lados da cabeça. Por causa dessa posição, o campo de visão do cavalo chega perto de 350 graus. É quase um círculo completo. Parado no mesmo lugar, ele enxerga o que acontece na frente, do lado e quase bem atrás das costas. Quase, porque ainda existem 2 pontos cegos. Um bem na frente do focinho, outro logo atrás dele. É justamente por isso que nunca se chega de surpresa por trás de um cavalo. Ele simplesmente não te vê e se assusta. Existe uma crença antiga de que o cavalo enxerga o mundo em preto e branco, igual o filme velho. Isso é mito. A visão dele é dicromática, 2 tipos de receptores de cor no lugar dos nossos 3. Na prática, isso quer dizer que ele distingue bem o azul e o amarelo, mas confunde o vermelho com o verde. Não é uma imagem em preto e branco. É só uma paleta diferente, mais pobre que a nossa, só que colorida. Em compensação, no fim de tarde e no escuro, o cavalo enxerga bem melhor que a gente e é sensível demais a qualquer movimento no canto do olho. Para um animal que passou milhares de anos sendo o jantar de alguém, isso não é luxo, é questão de vida ou morte.
A audição funciona na mesma direção. Cada orelha do cavalo gira sozinha, mais ou menos 180 graus, e independente da outra. Uma pode estar te escutando, enquanto a outra, no mesmo instante, capta o que acontece lá atrás. Um radar vivo que fica o tempo todo varrendo o espaço em volta. E dentro desse corpo bate um coração que pesa uns 4, 5 quilos. Nos cavalos de corrida excepcionais, ele é ainda maior. E mesmo assim, em repouso, esse coração dá só 28,44 batidas por minuto. Mais devagar que o seu. Agora, nesse exato momento. Um motor enorme, potente e econômico. E é bem aqui, do lado de toda essa potência, que se esconde uma fragilidade quase absurda. O cavalo é fisicamente incapaz de regurgitar ou de vomitar. Na entrada do estômago, ele tem uma válvula muscular forte, que deixa a comida passar só num sentido. Não importa o que o cavalo coma, aquilo não volta. Daí vem aquele mito teimoso de que cavalo pode comer o quanto quiser, que não acontece nada. Engano perigoso. A digestão dele foi feita para ele ficar o dia inteiro beliscando capim, aos pouquinhos. O estômago é pequeno e tem uma câmara só, e o trabalho pesado de digerir a fibra grossa acontece mais para frente, no intestino. Dá para esse bicho um monte de grão de uma vez só, e você pode acabar provocando uma cólica ou uma laminite, que é uma inflamação lá dentro do casco. De tanto comer, o cavalo é capaz de morrer. E ele respira só pelo nariz. A boca, para respirar, fica praticamente fechada. É o jeito como o palato mole dele é montado. Outra coisa, o cavalo não tem vesícula. A bile vai direto para o intestino, sem nenhum reservatório no meio do caminho. São detalhes pequenos que juntos formam uma ideia só, bem grande. Esse corpo foi afinado para um único jeito de viver: estar sempre em movimento e estar sempre comendo um pouquinho. Até os dentes do cavalo contam essa mesma história. Eles são altos e vão se gastando a vida inteira, porque o capim duro da estepe lixa eles, igual uma folha de lixa. E entre os dentes da frente e os dentes de trás, os de mastigar, existe um espaço vazio, sem nenhum dente. A natureza não deixou esse vão pensando no homem, mas foi bem ali que, mais tarde, o ferro do freio ia se encaixar, quando esse corpo finalmente ganhasse um cavaleiro em cima. E aqui vale guardar uma coisa: o corpo do cavalo levou dezenas de milhões de anos sendo lapidado. Mas o cavalo em si, do jeito que a gente conhece, apareceu faz muito pouco tempo. A gente ainda volta nisso. Por enquanto, vamos subir mais um degrau. Do corpo para aquilo que o cavalo tem dentro da cabeça. Vamos começar pelo sono, porque em volta dele também se juntou bastante mito. Muita gente tem certeza de que o cavalo dorme só em pé e que nunca se deita. Isso é verdade pela metade. O cavalo tem um mecanismo especial que os anatomistas chamam de aparelho de sustentação. É um sistema de ligamentos e tendões nas pernas que deixa ele travar as articulações e cochilar de pé, quase sem gastar energia. Em pé, ele realmente consegue tirar um cochilo. Mas para cair de verdade num sono profundo, daqueles com os músculos totalmente relaxados, o cavalo precisa, mesmo assim, se deitar. Quando ele fica sem nenhuma chance de deitar, começa a sofrer de falta de sono, igualzinho a gente. No total, o cavalo dorme só umas poucas horas por dia, e quase sempre em pedaços curtos. E na tropa, eles costumam fazer isso por revezamento. Um deita e dorme, enquanto um ou dois ficam em pé, de guarda. Guarda bem essa imagem, a do cavalo deitado. A gente vai voltar nela bem no final. O fato de os cavalos dormirem revezando já diz o principal. O cavalo é um animal de bando, lá no fundo da natureza dele. Sozinho, ele não se sente livre, ele se sente indefeso. O isolamento social causa um estresse forte nele e bagunça o comportamento dele. Ele precisa dos companheiros da própria espécie, ou pelo menos de uma companhia estável, com a qual ele já se acostumou. Dentro da tropa,
Existe hierarquia, mas não é uma hierarquia tão dura e tão direta quanto costumam mostrar por aí. Ela é flexível e vai mudando conforme a situação. E agora, aquilo que costuma ser o que mais surpreende a gente: a memória e a inteligência. O cavalo tem uma memória de longo prazo muito boa. Ele guarda por anos os caminhos, as situações e pessoas específicas, e reconhece as pessoas não pelo cheiro da roupa, mas pelo rosto e pela voz. Pesquisas mostram que o cavalo é capaz de gravar a expressão emocional de um rosto humano e depois tratar aquela pessoa de um jeito diferente quando reencontra ela. E tem mais: os cavalos distinguem só de ouvido o tom amigável e o tom irritado na voz de uma pessoa. Eles leem o nosso humor, mesmo quando a gente faz força para esconder. E aí fica ainda mais interessante. Num experimento famoso, ensinaram cavalos a usar símbolos. Mostravam para eles umas placas, e os cavalos escolhiam a placa certa para avisar a pessoa se queriam que colocassem uma manta neles, que tirassem a manta ou que deixassem tudo do jeito que estava. Aquele animal que a gente está acostumado a achar bonito, mas meio limitado, um burro de carga sem noção, estava, na verdade, avisando de forma consciente o que ele queria. E aqui chegou a hora de derrubar dois mitos de uma vez. O primeiro: aquela ideia de que o cavalo tem um cérebro pequeno e que por isso ele é burro. O tamanho do cérebro sozinho não decide nada. Na capacidade de aprender, de memorizar e de ler o ser humano, o cavalo está muito acima da fama que tem. O segundo mito é mais perigoso. A ideia de que o cavalo ataca a pessoa para dominar, para impor quem é que manda. O cavalo não é um predador, ele é um animal de presa. A primeira reação dele, a reação que já nasce com ele, diante de qualquer ameaça, não é atacar, é fugir. Quando um cavalo morde ou dá um coice, por trás disso quase sempre tem medo, dor ou defesa. Não é vontade de mandar em ninguém. E dessa mesma raiz nasce a fama de cavalo de mau gênio, manhoso, danado, de temperamento ruim. Mas, na real, por trás desse mau gênio, quase sempre existe um motivo bem concreto: medo, dor, um arreio que está machucando, ou uma pessoa que ensinou aquele cavalo do jeito errado. É mais fácil pendurar no cavalo o rótulo de manhoso do que admitir que ele está com dor ou com medo. E é exatamente aí que nasce a crueldade. Onde era para procurar o motivo, a pessoa pega o chicote. Esse animal guarda o nosso rosto na memória, lê a nossa voz e tem muito mais medo do que ameaça. E mesmo assim, foi justamente ele que, por milhares de anos, carregou a nossa história nas costas. Uma história que começou bem mais tarde do que a gente costuma imaginar. Quando foi que o homem domesticou o cavalo? Parece que isso aconteceu lá no comecinho dos tempos, numa antiguidade bem remota. E é aqui que entra aquilo que eu prometi no começo. Um estudo grande, publicado na revista Nature em 2021, o trabalho de Librado e dos colegas dele, analisou o genoma de um monte de cavalos antigos e modernos. E a conclusão foi inesperada. Todos os cavalos domésticos do planeta, absolutamente todos, do cavalo de tração mais pesado até o pônei menorzinho, vêm de uma única população ancestral. Os cientistas deram a ela o nome provisório de Don 2. A terra natal dessa população são as estepes do oeste da Eurásia, a região do Baixo Volga e do Don, ao norte do Cáucaso. Foi de lá que os cavalos domésticos se espalharam pelo continente inteiro, e fizeram isso de um jeito impressionante de rápido. Mais ou menos a partir da virada de 2200, 2000 anos antes de Cristo. Para e pensa nessa data. As grandes pirâmides do Egito, nesse momento, já estão de pé faz vários séculos. A roda, o ser humano já usa faz muito tempo. E o cavalo, que a gente toma como símbolo da própria antiguidade, está, nesse exato momento, só começando a sua viagem pelo mundo. Ele é mais novo que as pirâmides. E a expansão dele coincidiu, quase na mesma época, com o surgimento das bigas de guerra.
montada sobre rodas leves, de raios. O homem ganhou velocidade, e essa velocidade reescreveu o mapa do mundo. O que foi, exatamente, que tornou o cavalo selvagem da estepe tão conveniente para o ser humano? Quando compararam os genomas, repararam que, na formação dessa população, 2 trechos do material genético entraram sob seleção. Um gene ligado a uma coluna mais forte e mais resistente. O outro ligado ao comportamento, a redução da ansiedade e a mansidão. Falando grosso modo, o homem, sem nem entender direito o que estava fazendo, foi escolhendo os cavalos mais calmos e de coluna mais firme. Uma coluna na qual dá para sentar em cima. Mas e os cavalos domesticados mais antigos de todos? Você vai perguntar. Durante muito tempo, esse papel foi dado aos cavalos de um povoado chamado Botai, no Cazaquistão. Eles têm uns 5.500 anos, e ali encontraram vestígios de arreios e de currais. Parecia óbvio. Pronto, achamos os antepassados. Mas a genética falou um não bem firme. Os cavalos de Botai não eram os ancestrais dos cavalos domésticos modernos. Era um galho separado, sem saída, um beco sem fim na árvore. E estão ligados a um outro cavalo, justamente aquele cujo nome você com certeza já ouviu. O cavalo de Przewalski. Vivem chamando ele de ancestral de todos os cavalos domésticos, a raiz selvagem da espécie inteira. Isso também é mito. O cavalo de Przewalski é uma linhagem à parte, parente justamente daqueles cavalos de Botai. Ele não é o antepassado do cavalo doméstico. Mas ele tem outro título, esse sim totalmente verdadeiro. É o único cavalo da terra que o homem nunca conseguiu domesticar por completo. O único cavalo de verdade selvagem que chegou vivo até os nossos dias. Existiu ainda uma outra espécie de cavalo selvagem, a europeia, o tarpan. Esse foi exterminado. O último tarpan em cativeiro morreu em 1909. De lá para cá, não existem mais cavalos de verdade selvagens na Europa. E os mustangs? Você pergunta de novo. As manadas selvagens da América do Norte, símbolo de liberdade nos filmes de faroeste. Os brumbies da Austrália. Pronto, esses sim, cavalos selvagens de verdade. E mais uma vez, não. Mustangs e brumbies não são uma espécie selvagem. São descendentes que voltaram ao estado bruto, vindos de cavalos domésticos comuns, que um dia foram trazidos por pessoas, e depois fugiram ou foram abandonados. Chamam eles de ferais, selvagens na aparência, mas na origem, fugitivos do quintal do homem. E tem uma ironia à parte, com essa mesma América do Norte. Parece que o cavalo sempre esteve lá. Um índio montado a cavalo, e isso é a própria essência do Velho Oeste, né? Só que os cavalos foram extintos na América do Norte mais ou menos 10.000 anos atrás, muito antes dessas imagens existirem. Quem trouxe eles de volta para o continente foram os europeus, lá no fim do século XV, começo do XVI. Só depois disso é que o cavalo virou parte inseparável da cultura dos povos originários. Uma imagem que para a gente parece antiquíssima é, em escala histórica, bem recente. E já que a gente chegou nas imagens, pouquíssimos animais deixaram uma marca tão funda na cultura humana quanto o cavalo. No hinduísmo, ele ocupava um lugar bem ao lado do poder. O antigo ritual real do Ashvamedha, o sacrifício do cavalo, confirmava a força do governante e o direito dele sobre as terras. Nessa mesma tradição, existe Hayagriva, uma encarnação do deus Vishnu com cabeça de cavalo, ligada ao conhecimento e à sabedoria. E o futuro Salvador, o Avatar Kalki, costuma ser representado justamente em cima de um cavalo branco. Na tradição islâmica, o cavalo também é muito reverenciado. O cavalo árabe é inseparável da vida dos beduínos. E o corcel alado Buraq, segundo a tradição, levou o profeta Maomé na sua viagem noturna. Para os mongóis, o cavalo é a base de tudo. É símbolo da vida nômade e do orgulho nacional.
As corridas de cavalo estão entre as 3 principais provas masculinas do festival Naadan, e uma bebida feita do leite da égua, o kumis, segue sendo uma parte importante da cultura. Até o instrumento nacional deles, o morim kur, uma espécie de rabeca com uma cabeça de cavalo entalhada em cima, foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. No Japão, o cavalo está ligado ao shintoísmo. Antigamente, mantinham cavalos sagrados vivos junto aos templos, e as plaquinhas de madeira para orações que se deixam ali se chamam ema, ao pé da letra, imagem com cavalo. É a lembrança daqueles mesmos cavalos que um dia eram levados de presente aos deuses. O cavalo Akaltek virou símbolo nacional do Turcomenistão e foi parar direto no brasão do estado. O cavalo entrou no horóscopo oriental, e o ano do cavalo é associado à energia, à liberdade e ao movimento. E pela Europa inteira ainda existem monumentos de cavaleiros a reis e generais, onde a força de quem está montado é passada, sem uma única palavra, através do cavalo embaixo dele. Mas, por trás de todos esses brasões, dessas corridas e desses monumentos, é fácil esquecer uma coisa simples. A maioria dos cavalos do planeta, neste exato momento, não está posando para brasão nenhum, nem ganhando prêmio. Eles estão trabalhando. Segundo estimativas de organizações internacionais como a The Brook, a World Horse Welfare e a Hispana, existem no mundo cerca de 100 milhões de equídeos de trabalho, cavalos, jumentos e mulas somados. E a maioria deles vive não nas baias caprichadas dos países ricos, mas em países de renda baixa e média. Ali, o cavalo não é hobby nem é esporte. É transporte, é força de tração. Às vezes, é o único ganha-pão de uma família inteira. Ele carrega água e colheita, puxa tijolo na obra, gira a roda d'água. Nas costas dele se equilibra o dia a dia de milhões de pessoas que a gente nunca vai ver. A relação com o cavalo muda de país para país, às vezes vai de um extremo ao outro. Em alguns lugares, a carne de cavalo é comida comum, tradicional. No Cazaquistão, na Mongólia, na China, em vários países da Ásia Central e também na Itália, na França e na Bélgica. Já nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Irlanda, existe um tabu cultural forte em cima da carne de cavalo. Comer cavalo por lá é quase impensável. E as leis de proteção desses animais também variam muito. A União Europeia mantém regras relativamente rígidas de transporte e abate. Nos Estados Unidos, é uma mistura de normas federais e locais. E em muitos países em desenvolvimento, a luta principal é simplesmente por tornar a vida do cavalo de trabalho um pouco menos dura. Enquanto isso, nos países ricos, o papel do cavalo está mudando diante dos nossos olhos. Cada vez menos sobre trabalho e cada vez mais sobre esporte, lazer e ajuda ao ser humano. Tem até uma área inteira para isso, a ecoterapia. A montaria com fins terapêuticos, usada de forma oficial na reabilitação de pessoas com os mais diferentes tipos de deficiência. Aquele mesmo cavalo que lê o nosso humor pela voz, agora ajuda a curar. E de verdades selvagens, quase não sobrou nenhum. O Tarpan foi exterminado. O cavalo de Przewalski é o único que existe no planeta inteiro. E a história dele ainda não terminou de ser escrita. Para fechar, algumas coisas que vale a pena só saber sobre esse animal. Em muitos lugares, a altura do cavalo ainda é medida em mãos. Uma mão equivale a 4 polegadas, pouco mais de 10 centímetros, e se mede até a cernelha, o ponto mais alto do lombo. O pônei não é filhote de cavalo, é um cavalo adulto, só que com menos de uns 147 centímetros de cernelha. É questão de tamanho, não de idade. Um cavalo pequeno pode tranquilamente ser mais velho do que um grande. Os maiores cavalos de tração, os Shire e os belgas, passam de 180 centímetros de cernelha e pesam mais de 1 tonelada. Já o menor cavalo já registrado, de nome Tambelina, tinha só uns 44 centímetros e meio de altura, menor que um cachorro de porte grande. O potro fica de pé
e já vai atrás da mãe em 1 hora e meia depois de nascer. Na estepe aberta, ele simplesmente não tem outra saída. Quem não levantou foi comido. O recorde de velocidade em distância curta, perto de 70 km por hora, não foi batido por um cavalão de tração, e sim por um quarto de milha. E é aqui que cai por terra aquele mito de que, quanto maior o cavalo, mais rápido ele é. A velocidade depende da estrutura do corpo e do tipo de músculo, não da altura. Quando o cavalo levanta o lábio de cima e fica paradão, com a boca meio aberta, ele não está rindo. Isso se chama flamming. É o jeito dele empurrar o cheiro por um órgão especial no céu da boca, para sentir aquilo bem direitinho. Quase todos os cavalos brancos são, na verdade, tordilhos. O tordilho não é uma cor, é um embranquecimento aos poucos. Esses cavalos nascem escuros e vão clareando com o passar dos anos. Brancos de verdade, com a pele rosada, existem pouquíssimos. A égua carrega o potro por uns 11 meses, quase um ano inteiro por causa de uma cria só. No mundo todo, já foram criadas mais de 350 raças de cavalo, cada uma para um tipo de tarefa. O Acautec é famoso porque o pelo dele tem um brilho metálico, como se o bicho tivesse sido fundido em ouro. E a mula, que é o cruzamento do jumento com a égua, é quase sempre estéril. Tudo por causa do número de cromossomos. O cavalo tem 64, o jumento tem 62. O filhote nasce, mas dali para frente esse galho se interrompe. E pronto, a gente percorreu o caminho inteiro. De um dedo embaixo do casco, passando pelo mecanismo frágil e preciso do corpo, pela memória e pelo medo, até um planeta inteiro que esse animal ajudou o homem a desbravar. 100 milhões de cavalos de trabalho, mais de 300 raças, brasões, deuses e bigas de guerra. E agora vamos tirar tudo isso da frente. Os brasões, os números, as estepes antigas. E deixar só um cavalo. No fim da tarde, num pasto quieto, onde os companheiros dele estão por perto. Lembra daquela imagem do começo? A do cavalo deitado. A gente começou com uma pergunta que parece de criança. É verdade que o cavalo dorme só em pé? Agora você já sabe a resposta. Cochilar em pé, ele sabe mesmo. O corpo dele foi feito para isso. Mas para dormir de verdade, fundo, até o fim, ele precisa baixar até o chão e se deitar. E para se deitar, ele precisa parar de ter medo. O cavalo só deita para dormir num lugar onde ele se sente seguro, pertinho dos seus, ou pertinho de uma pessoa na qual ele, por algum motivo, resolveu confiar. Essa cena, para mim, é o cavalo inteiro num quadro só. Um animal enorme, forte, que pesa meia tonelada e acelera até 70 km por hora. Que carregou nas costas cavaleiros, impérios e culturas inteiras, e que, mesmo assim, só deita para dormir quando confia em quem está do lado. A gente conhece esse animal há milhares de anos. Ele arou as nossas roças, carregou as nossas cargas, foi para a guerra junto com a gente. Botamos ele em brasões e em horóscopos, e, mesmo assim, conhecemos ele bem menos do que a gente imagina. Vemos um símbolo de força e de liberdade. E lá dentro existe um bicho de bando, medroso, com uma memória incrível, que lê o nosso humor pela voz e que se apoia na ponta de um único dedo. Da próxima vez que você ver um cavalo, repara nas pernas dele. Naquele ponto, logo acima do casco, onde não tem um único músculo. E lembra em cima de que, de verdade, tudo isso se equilibra. Se você curtiu e aprendeu alguma coisa nova sobre o cavalo, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. E aqui nos comentários, escreve qual foi o fato que mais te surpreendeu. Eu fico curioso de verdade para saber o que foi que mais pegou você.